E aí pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Globo. E nesse vídeo, com o maior prazer, eu vou apresentar para vocês o nosso mais novo painel de gráficos aqui dentro do Globo CRM. Como vocês já sabem, a gente sempre possibilitou, né, e a gente sempre focou nessa nossa possibilidade de personalização e de trazer informações conforme vocês querem. E a gente ainda tem essa possibilidade, principalmente com gráficos e relatórios personalizados, mas além dos nossos gráficos, né, e relatórios personalizados, a partir de hoje a gente vai disponibilizar para vocês, tá? O nosso painel de gráficos padrão aqui dentro do Globo, para já ajudar você que é vendedor ou gestor dentro do CRM, a ter uma visão geral e completa de como que tá os resultados da sua equipe comercial, da sua operação comercial, tá? Então, tá, pessoal, hoje a gente está apresentando aqui no dia 9 para vocês, tá? Ainda essa semana a gente vai subir no CRM de vocês, e então logo quando vocês logarem no Glow CRM, vocês já vão ver uma grande mudança. Então, eu vou acessar aqui esse meu CRM, tá? E eu já sou levado aqui para essa minha tela, onde eu tenho já os meus gráficos novos aqui, tá? Então a gente vai passar aqui por cada um deles, mas antes eu só quero deixar alguns pontos claros, tá? Se você hoje por acaso já utiliza uma aba, um painel aqui com os gráficos que você tem para a tua operação comercial, tá? Fique tranquilo, tá? Nada vai ser perdido. A gente agora vai disponibilizar uma aba padrão, então ela não pode ser deletada, ela não pode ser editada o nome, tá? Ela continua como principal. Se você quiser, tá? De qualquer modo, pô, Gabriel, eu já tenho os meus gráficos lá, não vou precisar dessas informações, apesar que, como eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é muito interessante ter essa aba assim, mas qualquer coisa, se for necessário retirar ou enfim, fazer qualquer mudança aqui, entre em contato com a gente, tá, pessoal? A gente fica 100% à disposição. Mas no caso, tá, de a gente utilizar esse nosso painel com um painel anterior que vocês já utilizavam, fiquem tranquilos, a gente tem algumas possibilidades. Então, como eu tinha um painel principal anterior, como você pode ver, ele ficou aqui, ó, principal 2, tá? Então, se eu quiser reutilizar ou, enfim, editar esse painel, quero utilizar ele de alguma forma, eu simplesmente posso vir aqui, clicar duas vezes em cima no nome, tá? Ele já abre aqui para eu fazer uma edição. Então, por exemplo, vou botar para vendas, tá? Ele já abre aqui, ó, ficou o nome vendas, novo nome, tá? E também, além disso, aqui em mais do lado direito, tá? Eu também tenho a possibilidade de vir e reorganizar as abas. Então, se eu quiser, eu posso trazer o principal para cá, lá para trás, por exemplo, tá? Eu posso deixar a vendas, que era meu antigo principal, aqui como um primeiro, tá? Então, o sistema que a gente também dá essa possibilidade da gente editar aqui conforme a gente quiser essa visualização aqui dos nossos gráficos. Tá. Então, beleza, vamos aqui mais agora sem mais delongas aqui para apresentar o CRM, os nossos gráficos aqui dentro do CRM. Então, antes de falar de qualquer gráfico, eu vou primeiro passar aqui por esses nossos funis, tá? Aqui em cima nós temos um funil de período e por responsável também. Então é legal porque a gente consegue editar a nossa visão de todos os gráficos que nós temos aqui dentro dessa nossa aba, dentro desse nosso painel de gráficos, tá? Então nós temos o filtro por período, então a gente pode ver por hoje, por ontem, né? Visão diária, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Além disso, aqui a gente consegue ver mês a mês, tá? Então, se eu filtro aqui informação, agora está mês atual, eu quero colocar, não tá ano atual, eu quero colocar mês atual, por exemplo. Se eu fizer isso, meu sistema ele vai filtrar para mim todo, tá? Todos os gráficos aqui referente a esses filtros que eu tenho aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui ano atual que tem mais informação, fica melhor para apresentar, né? E aqui do lado nós também temos a visão por responsável. Então, a gente pode filtrar por todos, a gente pode filtrar por grupos, pode filtrar por responsáveis específicos, tá? Isso aqui para a gente ter uma visão específica da minha equipe ou da minha empresa como um todo. Mas beleza, agora então sem mais delongas aqui falando sobre os gráficos, tá? Vou começar aqui com esses gráficos da esquerda. Como vocês podem perceber, a gente já tem já aqui alguns balões, tá? Onde a gente tem informação sobre as atividades, os nossos leads e as nossas vendas, sendo oportunidades e propostas. Então aqui em atividades, tá? Hoje a gente consegue agora trazer para vocês quantas atividades, eventos, tá? Ações que estão programadas para hoje, para minha equipe. As que estão atrasadas dentro desse período que eu estou colocando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui no mês atual, tá? Ele vai puxar as atividades que são atrasadas no mês atual, ou no mês anterior vai fazer a mesma coisa. E o mesmo que ele pega para as atividades futuras, tá? É, uma coisa legal, tá, para comentar aqui, principalmente nesse ponto aqui, tá, e é isso que a gente vai levar para os outros gráficos também. Não sei se vocês estão percebendo, mas quando eu passo o mouse em cima dessa informação, ele vira um link, tá, ó.
Isso significa o quê? Que aqui no gráfico a gente traz informação, mas atrás do gráfico a gente tem os dados, tá? Então todos os gráficos que quando a gente passar aqui ele vai mudar o mouse, o ícone do mouse aqui, tá? Significa que tem um link por trás. Então a gente consegue visualizar as informações que a gente está tendo agora. Então, por exemplo, eu quero ver um exemplo prático, tá? Eu quero ver as minhas atividades que eu tenho programadas para hoje. Eu simplesmente venho aqui, clico no hoje, se eu tivesse aqui, por exemplo, ele abriu o link, né, como abriu aqui para esse atrasado, né? Ele vai abrir um link basicamente para mim, eu consigo visualizar tudo que eu tenho. Se eu quiser trabalhar aqui com lead, por exemplo, ou um cliente, organização, ele vai aparecer aqui como relacionado, então já posso vir aqui, entrar e realizar a atividade que for necessária, por exemplo, tá? Então isso aqui, por exemplo, já vai ser uma mão na roda. Tanto para eu ter as atividades que eu tenho no dia a dia, que estão atrasadas, para que a gente não deixe nenhuma atividade atrasada, né? Mas também para eu acompanhando as informações. Pô, quais são as oportunidades que a gente ganhou? Eu clico aqui, eu consigo já visualizar as oportunidades ganhas, tá? Então isso aqui já facilita bastante. A gente tem informação aqui e depois a gente consegue ver quais foram as informações que me trouxeram esse gráfico, tá? Então, beleza, seguindo aqui o baile, a gente tem então aqui as atividades, tá? Aqui é da prospecção, então a gente tem a informação dos nossos leads. Então, hoje aqui a gente consegue ter a informação de quantos leads foram gerados, criados, tá? Dentro de um período, quantos foram convertidos e quantos foram geradas oportunidades a partir de um lead, né? Lembrando, conversão é aquela questão conceitual nossa aqui como CRM, né? O lead ele está qualificado, está no momento de compra, então a gente pega e converte ele, né, em uma organização, um contato e uma oportunidade. Então a gente tem essa visão de leads convertidos, a gente tem essa outra visão de oportunidades que foram geradas a partir de um lead dentro de um período. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem, como agora a gente está falando de oportunidade, a gente fala de valor também, então tem quantidade e o valor que foi gerado a partir da nossa prospecção. E aqui embaixo também, tá? Nós temos agora aqui sobre oportunidades e propostas, tanto quanto as oportunidades e propostas foram geradas dentro de um período, quanto as oportunidades e propostas estão em andamento nesse momento agora, tá, que a gente está falando. Então isso aqui, tá, ele vai trazer para você quantas oportunidades eu tenho no meu funil, que estão, não vamos dizer assim paradas, mas que estão dentro do meu processo e que ainda posso fechar, tá? Então isso aqui está em andamento, ele vai retratar sobre o que eu tenho hoje, tá? E aqui nós temos as oportunidades ou propostas perdidas dentro de um período também. É uma questão importante para a gente falar sobre essa questão de andamento. Isso foi uma função, uma melhoria que a gente trouxe aqui, tá? Para a gente identificar quais são as etapas, né, dentro do meu processo comercial, que significa que uma oportunidade ela está em andamento. A gente criou uma área de configuração já há um tempo atrás, quando a gente lançou aqui metas de vendas, tá? Que é configurar resultado, fica ali em configuração. E a gente vai passar ali rapidinho, só para mostrar uma informação que a gente adicionou lá, tá? Para que a gente consiga ter essa informação sobre as oportunidades ou propostas em andamento corretas. Isso porque a gente tem alguns clientes, eu não sei se é o seu caso, de você que está escutando agora, mas que você acaba utilizando o campo, né, estágio de vendas em mais de um pipeline, para mais de um processo diferente, mais de um funil diferente. Então, pensando em vocês, justamente, a gente criou a seguinte configuração. A gente vai vir aqui no menu, tá? Configurações. E aqui a gente tem em mais configurações, aqui do lado esquerdo, configurar resultados aqui embaixo, tá? Então aqui a gente abre essa área de configuração resultados e dentro dela, se a gente for aqui em oportunidade, vocês vão ver que a gente tem aqui agora as oportunidades em andamento. Então aqui você vai dizer quais são as etapas daquele meu campo estágio de vendas, tá? Estágio vendas, que significa que uma oportunidade está em andamento. Então você vai colocar todas as etapas aqui, vai salvar, tá? E a gente também tem a mesma coisa aqui para as propostas, tá? Então a gente tem aqui proposta em andamento, no caso que está criada, posso botar enviada também, tá? E pronto, vai estar aqui para mim dentro do meu gráfico. Então se eu for aqui atualizar, tá? Ele vai aparecer aqui para mim. Ele até aumentou um pouquinho aqui, essa em andamento estava 2, se eu não me engano, foi para 4. Então, tá, pessoal, aqui é só essa configuração básica que a gente vai ter que provavelmente ajustar. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, tá, pessoal, a gente vai estar 100% aqui à disposição. Então, entre em contato aqui com a nossa equipe se você precisar de qualquer tipo de suporte, tá? Então, beleza, desse lado aqui, então, a gente tem essas informações mais do geral das nossas atividades, do nosso dia a dia, da nossa prospecção e da nossa venda em referente à oportunidade e proposta. Se vocês estão percebendo, tá, pessoal, aqui nós também temos os links, tá? Então aqui, ó, todas essas informações que eu estou trazendo aqui, eu já também consigo visualizar. Eu quero ver as oportunidades, as propostas que estão em andamento. Eu clico aqui e o meu sistema já traz aqui essas informações para mim, tá?
E aqui agora no gráfico do lado direito, vocês estão vendo aqui, nós temos agora informações referente aos nossos resultados que foram gerados a partir da nossa equipe comercial. Então nós temos hoje visão de oportunidades e de propostas também. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu boto o mouse em cima de um gráfico, ele aparece aqui embaixo, tá? Esse ícone de filtro. Então tem alguns gráficos que a gente disponibiliza essa possibilidade aqui da gente filtrar, modificar a visão que vocês estão tendo desse gráfico aqui. Nesse caso, a gente pode aqui mudar um módulo, então eu posso ver sobre oportunidades ganhas ou propostas ganhas também. Então, se você trabalha bastante com proposta, aqui você vai ter essa mesma visão, tá, de oportunidade que eu vou mostrar aqui para você agora. Tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de acompanhar as oportunidades ou propostas que foram ganhas, tá, dentro desse meu período, no caso ano atual, então quantidade e valor. Nós também temos o ticket médio, então é aquele cálculo básico de ticket médio, né, que é o valor dividido pela quantidade ganha, tá? Aqui embaixo nós também temos o ciclo de vida. Como que é esse cálculo de ciclo de vida? A gente tira uma média de quanto tempo demora, ou seja, para uma oportunidade ser ganha, ou seja, desde o momento que ela foi criada até o momento que ela foi arrastada lá para ganhamos ali em oportunidade, tá? Ou assinada ou aprovada, né, ali em proposta. E aqui embaixo também nós temos essa métrica, tá, de taxa de ganho por valor e quantidade. Cara, por que é muito interessante a gente ter essa informação, né? Nós como gestores ou vendedores? Porque aqui a gente consegue dizer como que está a saúde do nosso funil de vendas. Com essa informação eu consigo identificar das oportunidades que eu gero, quantas eu estou conseguindo fechar em quantidade, tá? Ou em valor. Então nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão vendo, eu gerei, por exemplo, 12 oportunidades. Dessas 12 oportunidades, eu consegui fechar 7 oportunidades. Então, eu tenho aqui de quantidade, 48% aqui de taxa de ganho. A mesma coisa que a gente tem em relação, tá, ao valor, tá? Então, aqui no caso, eu gerei aqui 263, eu consegui fechar 230 mil, tá? Então, no caso aqui a gente tem essa visão, é muito bacana porque a gente consegue acompanhar e identificar realmente como que está o rendimento da minha equipe comercial. Ela está indo bem? Não está indo, eu estou deixando muito dinheiro na mesa, estou fechando pouco em relação ao que eu estou gerando, né? Então essa informação ela é muito bacana para a gente se ter. E outra informação aqui sobre esses gráficos aqui de cima. Não sei se vocês já perceberam, mas nós temos aqui alguns números que ficam do lado dessas métricas, tá? Esses números eles podem ser verdes ou eles podem ser vermelhos, tá? Mas o que é isso aqui? A gente vai agora lançar, tá, aqui junto com essas métricas, uma funcionalidade de comparação. E essa comparação ela vai comparar relação ao período atual que a gente está filtrando aqui em relação ao período anterior dele. Então, se eu estou acompanhando no ano atual, ele vai comparar com o ano anterior. Se eu estou visualizando no mês atual, ele vai comparar com o mês anterior. Tá? Então, se eu tenho verde, significa que em relação ao mês anterior, ou período anterior, esse mês aqui eu estou com algo bom, né? Um resultado bom. Se eu estou aqui com uma comparação vermelha, tá? Significa que em comparação ao período anterior, o meu resultado não está tão bom quanto. Tá? Então, assim, uma outra informação também bacana para se dizer aqui sobre essa nossa função de comparação. Tá? Essa nossa comparação ela é dinâmica. O que significa isso? Digamos que eu estou no mês aqui de julho, né, no dia 22. É, eu vou comparar, tá, o mês de julho, então do 1 ao 22 de julho, com um mês de junho, né? Mas eu só vou comparar o mês de junho do dia 1 ao dia 22. Não faz sentido eu comparar do dia 1 ao 22 de julho com o mês de junho inteiro, né, gente? Então, dessa forma assim, o nosso sistema ele tem essa comparação dinâmica. Ele vai contar, vai levar em consideração qual dia a gente está no mês. Se eu estou no dia 9, por exemplo, tá? Ele vai considerar apenas os primeiros 9 dias do mês anterior. Tá? Então, dessa forma, a gente tem realmente uma comparação fidedigna. Até o período que eu estou hoje desse mês aqui, por exemplo, em relação ao anterior, como que está indo o meu resultado? Tá? Então, é isso, tá, pessoal, sobre esses dois primeiros gráficos que a gente tem aqui. Então, vamos seguir o baile aqui para esses outros dois gráficos aqui embaixo. É bem legal, tá, esse gráfico aqui da esquerda. A gente tem a gestão de atividades. Nela aqui, a gente vai conseguir acompanhar toda a agenda da nossa equipe comercial. Aqui dentro também, como vocês estão vendo, tá, a gente tem a possibilidade de trabalhar com filtros. Então, a gente tem aqui a possibilidade também de filtrar por status, tá, dos eventos. Então, posso pegar todos, só os que foram realizados,
realizados, planejados, por exemplo. Então, digamos que eu quero vir aqui, eu quero acompanhar de um usuário específico todas as atividades que ele realizou hoje. Então, eu posso simplesmente vir aqui, tá? Quero pegar todas que foram realizadas, posso pegar, enfim, qualquer tipo de atividade, ligação, WhatsApp, visitas, por exemplo. Se você trabalha com representantes, vendedores externos, quer acompanhar como que está o dia a dia deles, por aqui vocês vão conseguir fazer tudo isso, tá? Então posso filtrar por status, por atividade, então, por exemplo, vou botar todos mesmo para ter mais, e o período também. Então, digamos que eu quero vir aqui e mudar essa visão aqui, por exemplo, tá? Para eu visualizar de um usuário específico hoje, tá? Então aí a gente vai ter essa informação, tá? No caso, acredito que não tenha nada aqui realizado aqui dentro, né, desse CRM, tá? Mas é só como exemplo, tá? Fica bem legal porque aí a gente consegue ter realmente essa visão aqui, tá? Sobre as atividades. Além disso também, tá? É legal comentar que, como vocês estão vendo, a gente tem aqui o relacionado a, então se eu vejo a minha atividade aqui que eu tenho que realizar hoje, ou que foi realizada, enfim, eu posso clicar aqui, ele é um link, então você vai ser levado para o registro que tem essa atividade aqui vinculada. Da mesma forma que se eu fiz essa ligação já ou realizei as atividades, por aqui também eu consigo clicar aqui a partir do assunto, tá? Se eu clicar nele, ele vai abrir esse pop-up aqui do evento. Então posso já, por exemplo, se tivesse planejado, posso dar a atividade como realizada, tá? Posso, enfim, fazer qualquer tipo de alteração que for necessária aqui dentro dessa minha atividade, tá? Então, beleza, essa aqui é uma outra função aqui que a gente tem outro gráfico que a gente tem da gestão de atividade para a gente acompanhar o dia a dia, né, a nossa agenda dos nossos vendedores, tá? E aqui do outro lado também nós temos os top vendedores. O que é esse top vendedor? A gente vai trazer para vocês todos os vendedores que vocês têm aqui dentro do CRM em relação ao resultado que eles estão trazendo, tá? Então aqui a gente vai ter um ranking, tá? Em relação a quais vendedores que estão vendendo mais, tá? Aqui dentro do meu CRM. Então, aqui, tá? Nessa visão, a gente pode ter aqui também, voltando aqui para o filtro, tá, pessoal? A gente pode ter essa visão por oportunidade ou por propostas. Tá? Então, aquela mesma lógica aqui, tá? Ao invés de oportunidade, eu visualizo por proposta, tá? Ele vai pegar as informações do módulo de proposta, tá? Uma outra questão aqui do filtro é que a gente também pode filtrar ou por quantidade ou por valor, tá? Então a gente tem essas duas visões aqui, ou módulo, oportunidade ou proposta, ou tipo, quantidade ou valor. E uma dúvida, tá, que talvez vocês possam estar tendo, tá, e a gente colocou aqui dentro desse top vendedor, tá? Se eu tiver, por exemplo, 10 vendedores, 10 usuários aqui dentro do CRM, e eu quero, é claro, né, como um vendedor, ele tem que visualizar apenas a sua informação, né? Nisso aqui, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo, tá? Digamos que tem 10 vendedores aqui e eu tô lá em nono, décimo lugar, sétimo lugar. Eu vou apenas visualizar onde eu estou, a minha colocação e o meu resultado. Eu não vou visualizar mais nada de ninguém. Eu só vou saber que, ó, eu, Gabriel Trindade, eu tô aqui em sétimo lugar, com tanto ganho, né? Com tanto criado, tanto em andamento, tanto perdido, tá? Então, sobre isso aí, podem ficar tranquilos, tá? A gente vai levar a mesma lógica que a gente tem em relação às hierarquias ali dentro do CRM. Se o usuário ele pode ver apenas o que é dele, ele vai visualizar apenas o que é dele, tá, pessoal? Então, beleza, seguindo aqui para os próximos gráficos. Agora, nós temos esses dois gráficos aqui de conversão. Esses dois gráficos de conversão, eles são bem bacanas, tá? E eu vou passar cada um deles. Então, seguindo aqui, começando aqui pelo lado esquerdo, tá? Nós temos o funil de conversão de leads. Só nesse gráfico aqui, a gente consegue ter uma noção de como está o nosso funil de vendas inteiro. Então aqui eu tenho informação de leads gerados, então quantos leads eu trouxe para o meu CRM, desses leads gerados, quantos eu converti em uma oportunidade de vendas, tá? Dentro dessas oportunidades de vendas, quantas oportunidades eu consegui trazer para negociação, ou seja, em algum momento enviei uma proposta, e a partir do momento que esse pessoal está com proposta em mãos, né, quantos deles eu consegui dar como ganho, tá? Então aqui, tá, como vocês podem perceber, a gente tem aqui quantidades, né, por cada etapa, e aqui nós também temos a taxa de conversão etapa por etapa, tá? E aqui em cima também nós temos a taxa de ganho, tá? O que é essa taxa de ganho? Ela leva em consideração, tá, de tudo que eu gerei dentro do meu funil, quanto que eu ganhei, tá? Então nós temos aqui conversão etapa por etapa e aqui a nossa conversão do nosso funil como um todo, tá? De gerados, quanto que eu ganhei, tá? E aqui agora do lado direito nós temos o funil de conversão por leads por status, tá?
Status Lead é um campo que nós temos padrão dentro do CRM, tá? Não são todos os clientes que utilizam, mas assim, se você hoje já é usuário do Gluo, tá? Trabalha com prospecção dentro do CRM, a gente indica fortemente que você utilize esse campo de Status Lead. Tá? Se você não utiliza, se você precisar também, tá, pessoal, de alguma ajuda, entre em contato aí com a gente que a gente vai ajudar vocês aí para configurar tudo certinho. Mas beleza, o que esse status lead, esse nosso funil, ele traz para nós? Ele traz o nosso funil de prospecção especificamente, levando em consideração os status do lead que ele percorre durante minha prospecção. Então, vamos botar como exemplo aqui. Quando eu trago uma lista para pro CRM, ou enfim, um lead que cai a partir de alguma ação de marketing, ele está a contatar. A partir do momento que eu trago ele para um funil, para um processo de prospecção, para um pipeline, eu estou tentando contato com ele. Então o status dele é tentando contato. Quando a partir do momento que eu, durante o meu pipeline de prospecção, eu consigo contato com ele por ligação, ele me responde por WhatsApp, me responde no LinkedIn ou me responde por e-mail, eu me conectei com ele. Então o lead está conectado. E quando eu estou conectado com ele, estou conversando com o meu lead, ele pode simplesmente falar que não tem interesse, pode me botar para escanteio ali, pode já negativar, né, a nossa conversa aqui, ou ele pode a partir do momento que ele está qualificado, né, a gente gerar uma oportunidade de vendas, né? Então, a partir do momento que eu conecto com um cliente, né, com um lead, eu identifico se ele está qualificado. Nesse caso nosso aqui, por exemplo, tá? Aqui internamente, a gente não converte um lead sem antes fazer uma reunião. Mas antes de fazer uma reunião, eu preciso qualificar ele. Então eu me conecto com ele, eu qualifico ele, e a partir do momento que eu qualifiquei para alguma reunião, que seja, eu converto ele a partir do momento que for fazer sentido, né, no processo de vocês. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, mas aqui embaixo eu termino com convertidos em oportunidades, e aqui é oportunidades ganhas, tá? Então aqui, ó, é um funil que ele segue, tá, dentro da minha prospecção, tá? E como vocês podem ver, convertidos em oportunidade, ele cai para cá, tá? Desse funil. Então é como se esses funis aqui eles se complementassem. Esse aqui é o nosso funil antes desse nosso funil aqui, tá? De vendas em si. Tá. Mas é bem bacana, tá? Que a gente também tem informação sobre taxa de conversão etapa por etapa, tá? A quantidade aqui de leads no período e também a taxa de conversão total que a gente tem. É aquela mesma lógica, tá? Pega aqui o início do funil, no caso a contatar, dos que eu botei pro meu CRM para contatar, quantos que eu realmente consegui converter. Então a gente também tem essa informação do aproveitamento, né, que eu tenho aqui dos meus leads, tá? Então agora, aqui embaixo, nós também temos esses outros dois gráficos, tá? De oportunidades por responsável e oportunidade por origem, tá? É muito legal porque aqui nesse nosso gráfico nós temos nós conseguimos fazer diferentes visões, tá? E aqui a gente consegue principalmente identificar como que está o nosso ano inteiro, tá? Mês a mês, responsável por responsável, vendedor por vendedor. Então aqui também no filtro, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês, vocês podem ver que a gente pode filtrar pelo módulo, ou por oportunidade, ou por proposta, ou pedidos de vendas, ou faturas. Então isso aqui é bem legal porque a gente consegue ter não só essa visão do que foi realmente vendido, mas o que está sendo faturado. Se você, por exemplo, trabalha com RP integrado, com CRM, tá? A gente também tem a visão do tipo, então a gente pode ver por quantidade ou por valor, tá? Ali mês a mês. A gente tem a visão aqui também, tá? Ou de negócios criados, que eu vou deixar esse aqui mesmo, ou negócios ganhos, perdidos ou ticket médio, tá? E aí o período responsável, que é o mesmo ali o de cima. Então assim, pessoal, ó, nisso aqui, tá? Deixa eu até botar em quantidade. Beleza. Meu sistema ele traz mês a mês aqui, nesse caso, tá? Quantas oportunidades foram criadas. Se eu pego aqui, eu tenho mês a mês, eu posso clicar dentro de um mês, ele vai trazer para mim a lista dos responsáveis, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, só tem eu aqui como usuário, mas se tiver Gabriel, fulano, ciclano, vai aparecer a lista aqui. E é claro também, se eu quiser, eu posso simplesmente vir aqui, clicar e visualizar essa informação que eu tô tendo aqui, tá? Aquela mesma lógica. Se ele é um link, você pode clicar e você vai visualizar o que você quer visualizar, tá? Então, vou voltar aqui para a visão de mês, tá? Então, eu posso ver mês a mês, tá? Negócios criados, negócios ganhos, tá? Então, eu posso também identificar, ter essa visão mês a mês, quantas oportunidades eu estou ganhando, tá? Mesma coisa, eu posso clicar aqui, visualizar especificamente a oportunidade que foi ganha, né? Responsável por responsável vai aparecer aqui para mim nesse meu gráfico, tá?
E o mesmo ocorre aqui, tá, com oportunidades perdidas e ticket médio. Só a questão aqui sobre o ticket médio que eu acho que é importante salientar, tá, que se você colocar o ticket médio, a visão de ticket médio aqui, mas o tipo tiver como quantidade, você vai ver que não vai trazer nenhuma informação, tá? Ele vai trazer essa legenda aqui para você, né? Porque realmente, né? Ticket médio ele é referente a valor, não quantidade. Então, se aparecer aquela mensagem, você simplesmente vem aqui no filtro e muda o tipo de quantidade para valor, tá? E ele vai aparecer certinho aqui o ticket médio que a gente tem mês a mês das oportunidades que a gente fechou, tá? Então aqui embaixo também a gente tem essa visão aqui de oportunidades por origem, tá? Diferente desse aqui, a gente vai visualizar apenas, tá, as oportunidades. Mas a gente ainda tem a possibilidade de filtrar por tipo, então posso pegar por quantidade, por valor de fechamento ou MRR, tá? Então vou pegar por quantidade nesse exemplo. E eu também posso ter a visão aqui, tá, de negócios criados, ganhos, perdidos e do ticket médio também. A mesma lógica que eu tenho aqui nesse gráfico, tá? Então, legal, tá? Dentro desse gráfico aqui eu tenho, então, como eu falei, mês a mês as oportunidades que foram criadas, nesse caso aqui, né? Posso ver por ganhos, perdidos também. Mas é legal que quando eu clico, por exemplo, no mês, eu já consigo identificar quais são as origens que estão gerando, né, as minhas oportunidades. E, gente, por que que isso aqui é muito bom? A gente, como gestor, a gente tem que identificar de onde estão vindo as oportunidades. Pô, se está vindo de prospecção ativa, de ads, do meu formulário que eu tenho no site, é importante a gente identificar isso porque por dois motivos, tá, pessoal? Porque se estiver dando certo, eu posso simplesmente investir mais, impulsionar esse meu canal, e se não estiver dando certo, eu simplesmente posso trabalhar em uma melhoria, né, analisar o que está dando de errado para a gente, né, ir testando ali, fazendo, enfim, testes AB, que seja, né, para a gente melhorar esse resultado. Então, também mesma coisa aqui, tá, pessoal? Se eu clico aqui, tá, no link, ele aparece para mim nesse caso aqui, tá, as oportunidades que foram criadas aqui com essa origem, tá? E assim, tá, gente? Essa origem aqui é um campo que nós já temos dentro do CRM. Antes ele se chamava fonte lead, a linha oportunidade, tá? Mas agora ele se chama origem, ele vai já estar lá, tá? Então, se você já trabalha com fonte lead, tá? Dentro de leads, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai puxar as mesmas informações, as mesmas opções que tem lá no fonte lead aqui para origem também, tá? Então aqui, como eu estava comentando, mês a mês a gente também consegue acompanhar as oportunidades, tá? Por fonte, tá? Quais estão, onde está vindo, de onde está vindo as oportunidades que a gente está ganhando, tá? Então isso aqui é uma visão muito bacana que a gente vai conseguir ter. Um outro ponto aqui então agora, por último, esses nossos dois gráficos aqui, a gente tem um top produtos por categoria e top serviços por categoria. Aqui dentro desses nossos gráficos, tá? A gente vai conseguir identificar quais são os produtos ou serviços que a gente está mais vendendo aqui dentro do nosso CRM. Então, nesse gráfico aqui específico, ele separa por categorias. Dentro de um registro de um produto, a gente separa, né, qual é a categoria desse produto, desse serviço. E quando a gente clicar aqui, por exemplo, em uma categoria, vocês já vão conseguir visualizar os produtos, tá, que estão sendo vendidos. Então, nesse caso, eu estou conseguindo identificar aqui o produto mais vendido é esse produto principal, que inclusive é o mais vendido, né? Então, se eu clicar aqui também, tá, eu sou levado pro meu produto, onde aqui eu também consigo aí agora, né, identificar mais informações. Eu consigo vir aqui, ver as propostas que estão relacionadas a esse produto, se os pedidos de venda, as faturas também, se eu tivesse aqui uma organização vinculada também ao produto, mesma coisa que com oportunidade, e o nosso potencial de compra aqui também, tá, que está vinculado a esse produto. Então essa visão aqui, tá? Ela é a mesma coisa aqui pro serviço. Então aqui eu tenho diferentes categorias, se eu quiser, eu clico aqui e ele traz para mim aqui já o serviço que eu vendi. Mesma coisa, eu clico aqui nele, eu consigo visualizar tudo que for necessário, tá? Aqui dentro desse meu serviço, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? Aqui a gente também tem aqui alguns gráficos, o filtro, tá? Então aqui para esses dois, tá? A gente pode filtrar pelo módulo aqui ou oportunidade, ou proposta, pedido de vendas ou fatura, tá? Então, se a gente for pegar aqui, a gente considerar a proposta ou oportunidade, ele vai considerar os produtos, né, que estão vinculados ali ao produto, à oportunidade ou à proposta, tá? E aqui a gente também tem a visão aqui, né, de valor, tá? Ele pega aqui todos os valores que a gente tem, tá, na oportunidade ou na proposta, ou a gente também pode simplesmente pegar pela quantidade, tá? E que, é claro, esses outros filtros aqui normais, como a gente tem para os outros ali, que é de responsável e período.
tá, pessoal? Mas, gente, é basicamente isso, tá? Eu quis ser meio breve aqui para apresentar rapidamente aqui para vocês o nosso mais novo painel de gráficos, tá? Agora eu vou abrir aqui para dúvidas, fiquem à vontade aí para esclarecer suas dúvidas aí comigo mesmo, tá? Eu vou ficar aí online, ao vivo aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Abraço, pessoal, e até a próxima.